Olá, queridos irmãos. Hoje eu quero trazer uma meditação para vocês. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29. Naquela época, o povo judeu foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor à Babilônia. Era um povo rebelde, tinha se esquecido de Deus. Adoravam outros deuses e suas atitudes também não estavam de acordo com o que Deus esperava deles. Estavam desviados do caminho do Senhor. Por isso Deus permitiu a vitória de Nabucodonosor. Interessante ver que tantas vezes e em várias histórias do Antigo Testamento, Deus age através e traz vitória para o seu povo em meio às guerras. Mas nesse caso, Deus não fez isso. Ele permitiu a vitória do rei Nabucodonosor e permitiu que o povo judeu fosse levado cativo e feito escravo. E alguns pontos aqui eu quero destacar. Consentimento de Deus. O povo estava distante de Deus, tinha se esquecido dele, tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito, tinham se esquecido dos milagres, das vitórias, da provisão, das promessas cumpridas. Mas o ser humano é assim, tem memória fraca, e às vezes uma simples tribulação já é motivo de sobra para esquecer as bênçãos alcançadas. Então, muitas e muitas vezes, Deus permite. E nesse caso, o povo judeu mereceu. No nosso pensamento humano, nós podemos dizer mereceu. E esse é o nosso julgamento. Bem feito. Estavam distantes de Deus, vivendo uma vida como bem quisessem. Livres, leves, soltos, como se não houvesse amanhã, como se não houvessem consequências. Mereceu. Mas muitas vezes, coisas também acontecem aos que escolhem andar com Deus. E isso foge à nossa compreensão humana. E aí vem as perguntas. Por que Deus? Por que comigo? Ou os comentários. Ele não merecia isso. Tu vês. E ele está sempre na igreja. Como se os filhos de Deus não passassem por dores e sofrimentos. Mas esse é o homem fazendo o seu julgamento e a sua justiça. Entretanto, o soberano, Criador de céus e terras, nunca desampara os seus. Quando algo ruim nos acontece, por consequência do nosso próprio pecado, das nossas escolhas erradas, ou consequência do pecado dos outros, o pecado dos outros também nos atinge. As escolhas erradas dos outros também nos afetam. Ou porque Deus permite. Sim, Deus permite que situações ruins sejam usadas para a nossa correção, para a nossa transformação, para a nossa mudança, para o nosso crescimento. Outro ponto que eu quero destacar é a escravidão. O povo judeu já era livre, pois já tinha sido liberto do cativeiro e agora vivia livre em Jerusalém, a terra prometida. E isso é uma característica de Deus. Ele quer que o seu povo seja livre, livre para o adorar. Em toda a história da humanidade, Deus mantém o seu povo livre. Nós somos livres. O povo judeu era livre com Deus. Porém, nós sempre nos encontramos cativos. Sempre nos encontramos presos. Sempre nos encontramos escravos. Por mais que Deus queira nos ver livres, nós escolhemos permanecer escravos. Escravos do pecado. Escravos de fofocas, invejas, discórdias, escravos do dinheiro, da avareza, do egoísmo, escravos de aparências, de simulação, cinismo, escravos de arrogância, prepotência, escravos de vícios, bebidas, comidas, escravos de medos, ansiedades, depressão, escravos de sentimentos, pensamentos e rancores, escravos do passado, de dores, da falta de perdão. E a lista é grande. E cada um tem o seu próprio cativeiro. Você deve saber aí, no íntimo do seu coração, o que te prende, o que te deixa cativo, assim como eu. Muitas vezes ficamos nos debatendo e nos afligindo, nos machucando em atitudes e ações que nós mesmos nos colocamos e ainda perguntamos para Deus: por quê? Quando a nossa pergunta deve ser: o que me escraviza? O que me afasta da liberdade que Deus tem para mim?
sabemos que Deus nunca se afasta. Além de nos deixar livre, Ele nunca se afasta. Ele olha de longe, Ele cuida, Ele observa e espera a nossa volta. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14a, diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Que palavra, que promessa maravilhosa. Por isso eu volto a perguntar: onde está o teu exílio? Onde está o teu cativeiro? O que te afasta de Deus? Ele tem planos para ti, planos de bem, planos de paz, livres de ansiedade, de medos, de dores, angústias, tristezas e tudo aquilo que pesa no teu coração. O futuro que tu anseias, que tu busca, que tu sonhas, que tu desejas, está em Deus. Mas isso só vai acontecer quando buscarmos a Deus em oração, de todo o coração, e não em relacionamentos rasos e fúteis, buscando a Deus quando se está passando por dificuldades, mas de todo o coração e entendimento, com toda a sua alma, todos os dias, em todos os momentos, com temor e tremor, com gratidão por tudo. E Deus é mestre em ler corações. Aliás, só Ele sabe o que vai no coração do homem. Só Ele conhece os nossos corações. E Ele diz: acabarei com o exílio, com o cativeiro, com a escravidão. Novamente livres no Senhor, em paz, a paz que excede todo entendimento. Busquem a Deus de todo o coração, e Ele se deixará encontrar. E quando vocês encontrarem a Deus, só então você encontrará a paz. A paz em meio às tribulações, a paz em meio às lutas, a paz em meio às guerras. Paz. Paz do Senhor. Amém.